Bom dia, meus irmãos e irmãs. Então estamos dando continuidade a nosso pequeno curso sobre a Bíblia e a Eucaristia. Queremos dizer que vocês podem adquirir o curso também mandando para nós aqui o pedido, e também, se você quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, é só enviar para o nosso contato aqui. Então, vamos iniciar esse quarto bloco das nossas colocações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo ilumine os nossos corações para colhermos bem os frutos daquilo que o Espírito Santo quer colocar nos nossos corações. Então nós vimos nos outros 3 blocos um pequeno resumo, quase que como um índicezinho do histórico desta ligação entre a palavra e a Eucaristia, e vimos que remonta ao próprio Jesus. E depois, em toda a história do cristianismo, em todas as liturgias, sempre temos a palavra com a Santa Eucaristia. E então agora vamos adiantar a pergunta: por quê? Por que a liturgia da palavra unida à liturgia eucarística? Qual é a razão íntima desta ligação entre palavra e Eucaristia? Começamos com uma citação do grande São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Ele diz assim: os sacramentos da nova lei se orientam a 2 fins, 2 finalidades: o culto divino e a santificação do homem. No uso dos sacramentos podem ser consideradas 2 coisas. Então, o culto divino e a santificação do homem. A primeira diz respeito ao homem em relação a Deus. A segunda, ao contrário, diz respeito a Deus em relação ao homem. Então, uma, o homem para com Deus; outra, Deus para com o homem. É aquela tensão, aquela ascensão para Deus, que nós chamamos de culto. E depois Deus que derrama sobre nós a graça, a santificação. Então, Santo Tomás de Aquino fala sobre os sacramentos. Todos os sacramentos, aliás, todos os outros gestos religiosos da nossa fé, também tem essa dinâmica, podemos dizer. Cultuamos a Deus, elevamos o coração a Deus e Deus nos abençoa. Cada sacramento detém isso. Embora alguns sacramentos, por exemplo, eles destacam mais, têm como finalidade maior algum desses 2 aspectos. Por exemplo, a confissão. A confissão, ela é o sacramento, né, da confissão. Ela é culto a Deus e é também santificação do homem. Mas o destaque maior é a santificação do homem. A unção dos enfermos, etc. A santificação da pessoa. A Santa Missa, a Eucaristia, a celebração da Santa Eucaristia, ela envolve esses 2 aspectos do modo mais eminente. Podemos dizer que é o ápice do culto a Deus, do louvor a Deus, da adoração a Deus, e também o ápice, ou melhor, a fonte de toda a santificação da pessoa do homem. Então, a Eucaristia concentra esses 2 aspectos do modo mais eminente, do modo mais sublime, porque ela é, ao mesmo tempo, um sacrifício que se oferece a Deus, e é também um sacramento que nos traz a graça. É a mais abundante fonte da santificação e o ápice de todo o culto que a Igreja, por Cristo, oferece a Deus. Ora, a celebração da Eucaristia está ligada de um modo
inseparável à celebração da palavra de Deus. Então nós podemos dizer também que na celebração da palavra, juntamente com a Eucaristia, se verificam estes dois aspectos do culto a Deus e da santificação. O culto a Deus e a graça de Deus, que age nos nossos corações, pela força do Espírito Santo. Então, esse duplo sentido da palavra ligada à Eucaristia. Culto a Deus e santificação. Como dizia Santo Agostinho, né? Ele, Jesus, o Cristo, ora por nós como nosso sacerdote, ora em nós como nossa cabeça e recebe a nossa oração como nosso Deus. Portanto, ora por nós, ora em nós e recebe a nossa oração. Então vamos caminhar nessas nossas colocações para mostrar que a Eucaristia, ou melhor, que a palavra junto com a Eucaristia é o mais sublime culto a Deus. O mais sublime ato, gesto de culto que o homem pode oferecer a Deus. Como nós sabemos, a missa, o que nós chamamos missa, né, consta de duas partes intrinsecamente unidas: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Ora, segundo os ensinamentos da Igreja, não é, essas duas partes formam um só ato de culto a Deus. Um só ato de culto a Deus. Isso é muito importante, não é? A liturgia da palavra, como parte integrante da missa, ela forma um só ato de culto a Deus com a Eucaristia. Porque nós poderíamos pensar, não, a liturgia da palavra é um momento de catequese, um momento de instrução, um momento apenas de uma preparação para a Eucaristia, para a celebração da Eucaristia. Poderíamos pensar assim que é apenas esta preparação para uma missa propriamente dita. Não. A liturgia da palavra, ela é muito mais. Unida à Santa Eucaristia, ela forma um só ato de culto a Deus. Esta é a palavra da Igreja, não é coisa nossa que nós pensamos assim, ou nem mesmo uma proposição dos entendidos, dos doutores, dos teólogos, mas que a própria Igreja coloca para nós. O documento Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II diz: as duas partes se compõem, de certa forma, a missa, isto é, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão tão estreitamente unidas que formam um só ato de culto. A instrução geral que acompanha o missal romano diz também: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si estão, que constituem um só ato de culto. O outro documento também importante da Igreja, chamado Eucharisticum Mysterium, da Sagrada Congregação dos Ritos, diz assim: os pastores instruam diligentemente os fiéis para que participem de toda a missa, ilustrando a íntima relação que existe entre a liturgia da palavra e a celebração da ceia do Senhor. De maneira que percebam as pessoas, os fiéis, claramente que as duas formam um só ato de culto. O objetivo da liturgia da palavra é estreitar, de modo especial, o íntimo vínculo que existe entre o anúncio e a escuta da palavra de Deus no mistério eucarístico. Os fiéis, com efeito, ao ouvirem a palavra de Deus, compreendem que as suas maravilhas anunciadas atingem o seu ápice no mistério pascal, cujo memorial é celebrado sacramentalmente na missa. A Igreja se alimenta do pão da vida,
quer à mesa da palavra de Deus, quer à mesa do corpo de Cristo. Obrigado pela atenção de vocês. Vamos pedir a Deus então que nos abençoe e pedir a Nossa Senhora que nos proteja, principalmente nesse tempo de pandemia. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs.